Então, muito boa tarde, Porto, e muito boa tarde, Rivoli. É para mim um prazer estar aqui mais uma vez e ver tanta gente. Tenho estado em silêncio. Hoje permitam-me que o quebre por um momento. Este é um presidente que fala pouco, mas há ocasiões em que não resiste à tentação. E não resiste à tentação porque o Fórum do Futuro que hoje inauguramos não é apenas mais um acontecimento efêmero que tem lugar por mero acaso no Porto. Este é mesmo o Fórum do Futuro. O fórum que imaginamos, pensamos, desenvolvemos, projetamos durante mais de um ano. Sim, durante muito mais de um ano, porque se repararem bem, ele assim está escrito e descrito no manifesto eleitoral que então apresentamos aos portuenses. Sabíamos o que queríamos para a cultura no Porto, sabíamos o que era a cultura no Porto e sabíamos exatamente como atingir os nossos objetivos. E tornamos claro a todos ao que vínhamos. Vínhamos para dar lugar a uma cidade líquida, onde os agentes culturais não vivessem nos seus círculos fechados, mas onde todos, mesmo todos, tivessem a sua oportunidade, as suas oportunidades. Corporizassem eles uma cultura mais popular ou representassem um pensamento ou arte porventura mais contemporâneos e cosmopolitas. Um Porto capaz de, através da sua cultura, por causa da sua cultura, desenvolver-se e alimentar-se, porque a cultura é mesmo um fator de desenvolvimento e de coesão. Cumprir o programa, respeitar o manifesto com que nos apresentamos ao eleitorado é, por isso, o nosso maior compromisso. E sempre que o fazemos, como hoje aqui, como todos os dias, é a maior das nossas satisfações. Se quisermos, é a nossa felicidade. Este fórum não é importante apenas pelo que representa de avanço para o pensamento contemporâneo, pelas personalidades que traz ao Porto, muitas delas estão pela primeira vez em Portugal, pelo que representa de oportunidades para o envolvimento de outras instituições culturais da cidade, como o Museu de Serralves, a Casa da Música, o Teatro de São João, a Universidade do Porto, e que bom que é tê-los connosco hoje. Este fórum é também importante por encerrar um ciclo e abrir o seguinte. Ao longo de um ano, cumprimos integralmente o nosso manifesto na área da cultura. Antes de mais, porque abrimos a Câmara Municipal, desde logo o seu edifício, a eventos culturais. Deixamos os portuenses entrar e participar nesse processo. Reabrimos, como tal, a Galeria Municipal Almeida Garrett, como uma grande galeria da cidade, aberta aos artistas da cidade, mas também ao mundo. Tiramos a cultura do sítio, com o programa Cultura em Expansão, levando a arte e a performance para fora da sua zona de conforto, envolvendo os que normalmente são excluídos do processo criativo. Vou até dizer, se me permitem, envolvendo os que normalmente são incómodos à cultura formal, os que normalmente não interessam à limpeza das galerias, mas que são o nosso povo, que são os nossos conterrâneos, que são os nossos portuenses e também têm direito a serem eles próprios criadores. Misturamos os objetos com o discurso em toda a cidade, com toda a gente que quis elaborar, divagar sobre os marcos da nossa cultura, seja lá o que isso for, a cultura. Devolvemos os teatros municipais aos agentes culturais, como o TEP, que regressou ao Porto, como muitos outros que pisam agora os nossos palcos, sem trincheiras. O Rivoli voltou a dançar e o Coliseu ganha novos horizontes. Assumimos pela primeira vez em 80 anos de história a organização da Feira do Livro do Porto, transformando-a não apenas num evento comercial interessante para meia dúzia de grandes editoras, mas num enorme festival de promoção de leitura, envolvendo alfarrabistas, pequenos livreiros, editoras, performers, autores, ilustradores e, sobretudo, envolvendo os portuenses. O Fórum do Futuro não é, pois, apenas mais um evento do Porto. O Fórum do Futuro é o fechar de um círculo que se volta a abrir, que se expande em espiral, que envolve a cidade, que vive de e com a cidade. Uma cidade que respira cultura e que, com a cultura e através da cultura, respira o futuro. E como se prova, sem ser preciso dispor de recursos financeiros, que seja claro, não temos. Tudo o que na cultura tem acontecido no Porto
tem sido feito respeitando os dinheiros públicos, respeitando o orçamento municipal de que dispomos e, logo, respeitando as necessidades que setores como a coesão social e a habitação, que terão que sempre que ser prioritários, necessitam, ou seja, com contas à moda do Porto. E, principalmente, com o público. Com o cumprimento do nosso programa, temos também demonstrado que é possível encher salas, esgotar sistematicamente este Rivoli, a Galeria Municipal e até as ruas, mesmo quando o evento ou a performance parecem ser um pouco mais eruditas ou, se calhar, menos óbvias. O Porto não precisa de criar públicos. O Porto já tem públicos. Já tinha públicos, aliás, sedentos de cultura, sedentos muitas vezes de pensamento, como hoje aqui se demonstra. Tenho dito muitas vezes, fazer política é fazer opções. As nossas eram claras, estavam inscritas no nosso manifesto. Nós, o Paulo, os outros vereadores, eu, os nossos deputados municipais, aqueles que andaram connosco na rua, dissemos ao que vínhamos. E têm um fim estas nossas opções. Em última análise, e sem medo das palavras, o fim é a felicidade. Sem coesão social, sem um porto de oportunidades pessoais, familiares, coletivas, não pode, é claro, haver felicidade, nem para os mais favorecidos, nem para os mais desprotegidos. Mas sem cultura, sem pensamento, sem arte, sem criatividade, eu diria também sem futuro, também não há felicidade. Porque ninguém é feliz sem música, sem cor, sem o afeto da performance. Ninguém é feliz sem pensamento e sem liberdade. E nada é mais livre do que o pensamento. Nada é mais aberto do que o futuro. Muito obrigado e aproveitem.